Beleza, pessoal? Bom dia! Tudo bem? Vamos lá, vamos para a gravação mais um vídeo aí. Aqui, ó, IFRJ, Processo Seletivo 2017. Tá bom? Diminuir aqui meu rosto aqui. Vamos para o texto. Texto 1, pequenas corrupções. Refere-se ao texto, a questão 1 e 5. Todo mundo se escandaliza com o petrolão. Eu também, é óbvio. Atinge cifras que escapam à minha imaginação. Mas que tal pensar sobre qual é o meu, o seu, o nosso grau individual de corrupção, como cidadãos comuns? No caixa eletrônico, por exemplo, tem uma fila grande. Alguém se aproxima, conversa com um amigo lá na frente e, como se fosse coisa mais natural, fura a fila. Uma vez reclamei para uma mulher: desculpe, mas seu lugar é lá no fim da fila. Ficou ofendida, respondeu agressivamente. Sinceramente, se ela tivesse dito algo como: eu sei, mas estou com um problema particular e tenho pressa, eu entenderia. Já me aconteceu na fila do aeroporto para verificação de bagagens. Ia perder o voo. Expliquei e me deixaram passar à frente. Mas, e na fila do avião? Por que a pressa, se o lugar é marcado? O motivo das prioridades é facilitar a entrada de grávidas, crianças, deficientes e idosos. Também há acesso VIP para quem tem milhares de expressivas. Já vi cada aeroporto, cada atropelo. Uma vez, enquanto tentava proteger da correria, uma senhora com um filho pequeno aconselhei: vá para a frente, tem direito de entrar primeiro. Ela fez que não. Corria o risco de ser atropelada. Se dá para furar uma fila, você fura. No restaurante, sempre alguém dá uma carteirada com o Maite para passar à frente. Vi isso acontecer muitas vezes. Eu não gosto de esperar. Paro em frente ao restaurante e pergunto se tem espera. Se tem, agradeço e vou ao outro. Restaurantes mais vazios, com donos saltando como caranguejos sobre possíveis clientes também não faltam. E a nota fiscal? E a nota fiscal? Houve uma época em que até o dentista perguntava se era sem nota. Como era mais caro e depois ele esquecia de dar. Fazia cara de ofendido e se eu insistia. Graças aos cruzamentos da Receita Federal, isso está acabando. Eu declaro se paguei e pronto. Acho justo. Em São Paulo, foi instituída a nota fiscal paulista, com estímulos financeiros a quem pede. Na hora de pagar, sempre perguntam: quer nota fiscal paulista? Acho um absurdo a pergunta. É regra dar nota. Se eu pago meus impostos, por que o comerciante não? Ah, tenho muito imposto, tem menos. Mas então é certo protestar, votar melhor, não sobreviver à custa de pequenas corrupções. Não é só no Brasil. Tem um amigo modelo que mora na cidade de Cabo, na África do Sul. Conheceu uma finlandesa que passou maus bocados. Simples, finlandeses são honestos. Então, ela, logo no primeiro dia de férias, fez o que fazia na Finlândia. Deixou a bolsa embaixo de uma árvore e foi correr no parque. Na volta, cadê? Perdeu grana, passaporte, tudo. Aqui alguém tem coragem de deixar qualquer coisa embaixo de uma árvore? Já contei a história de um amigo que sofreu um acidente de carro. 2 rapazes pararam para ajudar e o assaltaram enquanto sangrava. Outro dia, li sobre uma moradora de rua que encontrou dinheiro e devolveu. Virou notícia como ocorre cada vez que um ato de honestidade, ainda mais praticado por necessidade, acontece. Há algo muito errado num país onde a honestidade é notícia. Quando devolvo o troco que veio a mais,
A mocinha no caixa me olha como se estivesse diante de São Sebastião. Claro, isso iria para a conta dela. Não sou eu que vou roubar de uma trabalhadora que está no caixa. Mas é tão pouco comum gente que devolve. Assim, nos caixas também frequentemente não tem moedinhas arredondadas de troco. Já estivesse restaurantes que arredondam em vários reais sem nem dar explicação. Agora, pagando com cartão, a prática está acabando. O que eu falo vale a gente rica, classe média ou pobre. Um amigo meu, dermatologista, tinha 2 clientes que via a base de champanhe se encheram de botox. Uma produção custa para o médico. Deram um cheque sem fundo e foram meses para receber. Botar botox não é o mesmo que passar fome, onde a gente até entende o roubo de comida por desespero, mas acontece, como ocorre também entre os médicos. Se você for a qualquer médico e ele disser, depois de indicar a farmácia, já sabe, são 30% que vão para o bolso dele. Exatamente. As farmácias de manipulação têm o costume de pagar essa porcentagem aos médicos que dão a receita. A execução não acabaria nunca. A verdade é esta. Os exemplos não acabariam nunca, né? A verdade é essa. Nós todos vivemos cercados por pequenas corrupções. A corrupção maior é apenas expressa em um tipo de vida que achamos até normal. Então vamos lá, as questões. Beleza? Questão 1. Então aqui. Para transmitir a ideia de pequenas corrupções, certo? Estão presentes no dia a dia das pessoas. O autor, letra A, estabelece detalhadas relações de causa e consequência? Não tem nada a ver. Emprega frequentemente argumentos de autoridade? Não. Cita dados estatísticos? Em nenhum momento ele falou de dados estatísticos. E sim, letra D, lança a mão da farta exemplificação dos fatos cotidianos. Número 2. Uma leitura atenta do texto 1 nos permite verificar marcas que são muito comuns nas crônicas. Marcas das crônicas. A fluidez e a dinamicidade da narrativa. Então vamos lá. O emprego abundante de conectivos temporais? Não. O uso de verbos conjugados no modo subjuntivo? Não. A ausência de orações subordinadas? Não. E sim, a utilização recorrente de frases curtas, que é característica da crônica. 3. Já contei a história de um amigo que sofreu um acidente de carro. 2 rapazes pararam para ajudar. O para dá a ideia de finalidade. E o assaltaram enquanto sangrava. Enquanto acontecia uma coisa, acontecia outra. Então, é algo simultâneo. No fragmento, os conectivos, para enquanto, assumem ideia de letra A, finalidade e simultaneidade. Questão de conjunção. Agora vamos a uma questão do texto. Na conclusão do texto, relaciona-se a pequenas e grandes corrupções. Então, conclusão. Onde está a conclusão? Está aqui, ó. Os exemplos não acabariam nunca. A verdade é esta. Nós todos vivemos acerca de pequenas corrupções. A corrupção maior é apenas a expressão de um tipo de vida que achamos até normal. Beleza? Aqui é o texto. Na conclusão, que acabamos de ler, relaciona-se a grandes e pequenas corrupções. Certo? Beleza. Deve ser encarada como fato normal
Não. Traz menos preocupações? Também não. Deve ser tolerada? Não. E sim, reflete um cotidiano marcado por pequenas corrupções. Está escrito lá. Beleza? Questão de pronome. A verdade é esta. Vamos ao texto. Quando fala a verdade é esta, os exemplos não acabariam nunca. A verdade é esta. Ele vai falar de algo que vai acontecer. Então, ele é um pronome catafórico. Então, se ele vai falar sobre algo que vai acontecer, então ele não retoma nada, e sim antecipa. Antecipa a informação do contido no último período do texto? Tá certo. Só que essa aqui é a mais certa. Antecipa a informação de que nós todos vivemos cercados de pequenas corrupções. É o que está no texto. Olha aqui. Que nós todos vivemos cercados de pequenas corrupções. É esta. É a mais certa. Beleza? Aí temos o outro texto aqui. Vamos lá, leitura. O crime nosso de cada dia. Aí um fala, eu desviei verba de segurança pública. Aí o outro fala, eu emiti notas fiscais frias. Aí o outro fala, eu recebi por fora para deixar entrar celular e arma na cadeia. Aí o outro fala, eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. E o outro, eu votei no primeiro da fila. Temos aqui exemplo de pequenas corrupções, certo? Na tirinha, isso é uma tirinha, tá, gente? Isso aqui é uma tirinha, uma historinha, beleza? Pode-se afirmar que, na tirinha, pode-se afirmar que a sociedade abomina a corrupção, não está falando nada sobre isso. O setor público é o único culpado, nada a ver, né? Calma aí, deixa eu... letra D. Pessoas só se corrompem no Brasil por terem problemas financeiros. Nada a ver. Agora, a corrupção no Brasil está presente no dia a dia de várias áreas? Sim. Continuando, questão 7, questão de texto. Levando em consideração a fala do policial da tirinha, é correto falar por fora. Então vamos lá. O policial falou por fora. É aqui, ó, por fora. Recebi um por fora para deixar entrar celular e arma na cadeia. Beleza? Esse aqui que é para estar analisando. É correto afirmar que... Letra A. Indica que o policial não sabia que estava fazendo algo indevido? Nada a ver. Letra B. Significado denotativo? Não, é conotativo. Letra C. Está entre aspas por ser uma citação de algo já expresso? Nada a ver. E sim, letra D. Representa de forma conotativa receber algo indevido. Beleza? Vamos a mais um texto. Vou marcar algumas palavras aqui, depois eu vou explicar. Confesso, vejo e... Foi mal? Vejo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Achei. Digo. Beleza. Vou ler o texto. Confesso amargurado, envelheci precocemente. São tantos os preceitos que não compreendo mais. Valores que norteiam o procedimento humano. Percebam esse sentido no meio dos mortais. Vejo a ética desfigurando o engodo traiçoeiro. Vejo homens que se prestam a servir interesseiros. Vejo pragas que se alastram e embaraçam a visão.
em condutas vergonhosas, lamentáveis de aberração. Veja aqueles que ponderam de forma tão sutil, preparando argumentos para um tropeço vil, que por vezes escancaram as raias do absurdo, que não resta outra saída, seja cego, surdo, mudo. Mas ainda temos loucos de loucura tão pungente que acreditam ser possível salvar a nossa mente da tortura tão em voga sem perder a condição de ser gente decente sem de a ética abrir mão. Por isso sempre digo, já não passo de um louco. Acredito os motivos que movem estes poucos, que colocam atrevidos a ética por condição para erguer toda decência, não há outra solução. Então aqui nós temos um poema, né? Uma característica importante do poema é a expressão do eu lírico, né? O eu lírico, ele sempre vai estar em qual pessoa? Em primeira pessoa, beleza? Então aqui, ó, confesso, vejo, digo, tá bom? Isso aí é só para uma diquinha aí básica aí, basicão. Vamos lá. Com relação ao tema desse texto, pode-se afirmar que, letra A, o eu lírico considera louco aqueles que... Louco? Nada a ver. O eu lírico percebe que em diversos setores falta de ética na sociedade? Sim, está lá no texto. Beleza. 9. No início da quarta estrofe, eu tenho a palavra mais. Mas ainda temos loucos de loucura tão pungentes. No início da quarta estrofe, a conjunção mais indica mudança de pessimismo para um otimismo quando a ética na sociedade? Sim, se você continuar lendo lá, você vai ver que dá essa ideia. E a última questão de texto também, a penúltima estrofe, que são loucos de loucura tão pungentes. Vamos lá para a penúltima estrofe. Loucos de loucura tão pungente. Mas ainda temos loucos de loucura tão pungentes, que acreditam ser possível salvar nossa mente. A loucura é consequência sentida diretamente para quem vive contra a ética? Nada a ver. Aquele que age contra a ética é totalmente louco? Não. Sempre se deve fugir da loucura? Não. E sim, a ética é uma fuga do padrão, já que é seguida por uma minoria. Então, gente, obrigado aí por ter seguido até agora aí no canal. Se inscreva aí no canal, dê um like, dê um comentário. Estudem bastante para passar no concurso. Fiquem com Deus.